Muito bem, eu quero fazer uma pesquisa bem rápida aqui, antes de começar a pregar, porque hoje eu tenho uma mensagem com um título bem esquisito, né? Quero agradecer o Ilcinho aí que fez a ilustração dessa mensagem. O diabo não é burro. Fiquei imaginando assim, alguém falou glória a Deus? Eu fiquei imaginando assim, o Ilcinho, falei, o que o Ilcinho vai fazer nisso, né? Cara, você foi muito feliz, colocou aí o sinal de diferente entre o diabo e o burro. E o texto que eu separei é Efésios 6:11, depois eu vou fazer a pesquisa. E deixa o videozinho pronto aí, tá bom, Mateus? Inclusive o áudio desde o começo, para a gente não ficar com aquele... Vai ter que ser simultâneo aí e aqui. Mateus 6:11 vai dizer assim, ó: vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tem uma versão, não sei se alguém aqui tem essa versão, que fala assim, ó, contra as astutas ciladas do diabo. Pesquisa rápida, diante desse tema, o diabo não é burro. Eu quero saber aqui, porque uma das espertezas dele é essa. Quantos aqui acreditam no diabo? Levanta a mão. Quantos acreditam no diabo? É bom não acreditar, porque ele é o pai da mentira, tá, gente? Graças a Deus tem poucos. O pessoal tem muito medo de levantar a mão com as minhas perguntas, né? Não sabe o que vai vir. Então já fica esperto. Então, agora, se eu perguntasse assim, quantos acreditam na existência do diabo? Eu imagino que todos aqui, na sua unanimidade, diria. Irmãos, preste atenção nesse vídeo. Gente, eu tô chocado como que Satanás realmente está querendo infiltrar nas nossas crianças. Olha só isso. Eu recebi um vídeo e eu tive que vir aqui no Netflix para ver se isso realmente era verdade. Olha só, no infantil, o top 3 no Brasil, esse Cuphead. Olha isso, que absurdo. Eles mostrando o inferno, isso são almas indo pro inferno, e o diabinho. E eles colocam como se ele fosse legal. Olha a musiquinha que convidativa, musiquinha legal. Tomem cuidado. Olha isso, gente. Meu Jesus amado. Isso não era nem para estar no Netflix, ainda mais na sessão infantil. E é o top 3 no Brasil. Imagina quantas crianças estão assistindo isso. Você que é pai, você que é mãe, toma muito cuidado com o que seu filho está vendo. Pelo amor de Deus, gente. E compartilhe esse vídeo para que os pais possam ver isso. Deus tenha misericórdia das nossas crianças no Brasil. Meu Deus do céu. Irmãos, quando eu ouvi esse TikTok, eu fui estimulado a dizer isso para os irmãos. E de propósito também, eu não sei quantos tiveram a mesma curiosidade que eu, de ir lá na Netflix, né, e ver esse filminho inteiro. Por que eu estou dizendo isso? Na verdade, esse filme seria uma burrice do diabo se fosse no tema que o irmãozinho estava dizendo aí, no tema que muita gente admirou. Gente, o diabo não é tão tonto assim. Aquele filme está mais para um alerta sobre o diabo, aquele filminho, do que exatamente uma coisa assim de uma maldição que está entrando na sua casa. Eu quero até sugerir aos pais, aos avós, que não fique preocupados assim com o que a sua criança está vendo. Pegue o que ela está vendo, o que ela está assistindo e fale da Bíblia sobre isso. Esse filminho que eu assisti inteiro, na verdade, ele poderia até ser, é que lá não fala de Jesus, são duas xicrinhas que estão ali, mas pode ser usado para revelar aquilo que a Bíblia diz sobre esse tema. O diabo não é tão tonto assim. E ali quando ele fala que eles colocam a música, não, o diabo está dizendo quem que é ele ali, eu sou o diabo, eu faço isso. Na verdade ele está se expondo muito nesse filme, não há nenhuma maldição nisso, mas é muito bom, todos nós temos cuidado com o que os nossos filhos, com o que os nossos pequenos estão assistindo, mas seria muita burrice, o espanto que esse querido traz, e muita gente ficou admirado e colocou, é um espanto que não bate muito com o que a Bíblia revela sobre as astúcias de Satanás. Isso aqui ele seria, e Satanás, na verdade, ele não é burro,
a Bíblia chama, ele também, se eu puder, eu estava pensando em colocar esse título aqui, ó, Satanás é a besta, mas não é um besta, mas eu falei, ficou meio esquisito isso, mas é realmente isso, há uma astúcia no inimigo, irmãos, que é bem assim mesmo, todas essas coisas que evidencia, que mostram um diabo com essa caricatura criada na Idade Média, um diabo assim todo feião tal, e ali só o que é bonitinho, parece que só é o som da música, mas não o conteúdo da música, isso está mais ligado a uma estratégia dele, de que as pessoas acreditem que eles sejam assim, e ele não é assim, ele não é assim. Esse filme é mais uma propaganda para que, eu acho que desperta mais, estava até meio que discutindo com a Sandra hoje, eu acho que isso aí desperta mais para as crianças ficarem espertas com relação ao diabo do que as possíveis maldições que os nossos filhos estão sendo envolvidos, tal. E outra coisa também, eu acredito que quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós encontramos alguns momentos em que eu creio que Satanás não sabia que o Espírito Santo haveria de usar essa estratégia dele para revelá-lo quem é. Por isso, de uma maneira bem rápida, para que a gente pense nisso, de quanto o diabo não é burro a ponto de se expor assim, eu queria que vocês abrissem agora a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. Um lugar onde o diabo realmente se revelou, e na minha crença, eu acho que ele não sabia que ele estava se revelando ali, porque ele não é onisciente, não é onipresente, é na tentação de Jesus. E na tentação de Jesus, o próprio Cristo cuidou de nos trazer um alerta sobre a estratégia do inimigo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 6, quando ele vai falar da armadura de Deus, e ele fala do texto clássico de Mateus, de Efésios 6:10, de que realmente nós estamos numa luta contra as hostes espirituais da maldade, mas em um nível, irmãos, de muita astúcia, não dessa coisa caricata, não dessa coisa óbvia, Satanás se revelando assim com tanta moleza. Ele não é burro, ele não é tonto o suficiente para dar, não, é de outra forma, e de uma forma que a Bíblia revela, mas de uma maneira em termos de alerta. Olhe para esse texto bem rápido de Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos encontrar assim, ó: então Jesus foi pelo Espírito ao deserto, levado ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Primeira coisa que eu olho para esse texto aqui, é como o diabo não sabe de todas as coisas. Se ele soubesse quem era Cristo e o final dessa tentação, ele nunca tinha se exposto assim, ele nunca tinha revelado a sua estratégia. Aí a Bíblia diz que Jesus ficou jejuando 40 dias e 40 noites, Jesus ficou jejuando ali, e aí aparece a estratégia do inimigo. Quando você vai olhando, a partir do versículo de número 2, diz assim, ó: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí chega Satanás com a sua estratégia. A Bíblia diz, e aqui na minha versão fala assim, ó: o tentador aproximou dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Liga a estratégia do inimigo. A primeira coisa, antes de chegar na realidade material de Jesus, na realidade biológica de Jesus, que era a fome, a primeira coisa que Satanás quer mexer aqui é com a identidade. Quem é você? Você é mesmo quem você diz que você é? Se você, olha o que Satanás diz: se você é mesmo um filho de Deus, se você é mesmo quem você diz que é. Irmãos, é impressionante. Aqui há uma revelação da estratégia do diabo. Ele quer mexer, e você já parou para pensar nisso? Que o inimigo quer mexer com a sua identificação em Cristo? É por isso que as pessoas, nós somos chamados a atenção na vida das pessoas, mais pelo defeito delas e não pelas virtudes delas, porque os defeitos das pessoas descaracterizam quem ela é, e nós somos craques nisso, até para identificar pessoas. Nós a identificamos mais pelo seu defeito. Se a pessoa tem um defeito físico, é difícil falar assim: de quem você está falando? Daquele irmão tal. E a gente tem dificuldade para que a característica que o identifica não seja um defeito, alguma coisa que chama muita atenção
na vida dele, ou melhor, no corpo dele. Então Satanás mexe primeiro com a identidade e depois vai mexer com a necessidade básica. Olha só, Jesus teve fome, o que Satanás propôs para ele? Que ele transformasse as pedras em pães. Então, qual é a revelação da Bíblia aqui para nós? Satanás vai mexer com aquilo que eu estou entendendo que é a minha principal necessidade naquele momento. E a principal necessidade é sempre detectada pelo que o nosso corpo vai dizer. Então você toma muito cuidado com o que o seu corpo está dizendo, com o que o seu corpo está pedindo. O seu corpo é bem fominha, irmãos. Tem um bicho aqui dentro que faz com que a gente queira comer tudo e de tudo. Mas nesse caso aqui, o que chama a atenção, além da identidade de Cristo, é a necessidade, que parece ser a necessidade prioritária de Cristo. Então transforme essas pedras em pães. Jesus então rebate Satanás, e é interessante outra coisa aqui, sobre aonde o inimigo é revelado na Bíblia, e para você ter uma ideia de como ele não é burro, ele sabe das coisas. A maneira com que Cristo rebate Satanás é citando a Bíblia. Sabe o que Satanás faz? Você está citando a Bíblia? Eu também conheço a Bíblia. Eu também conheço a Bíblia. Olha o que Jesus disse para Satanás, Jesus no versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante, irmãos, que essa de toda palavra que procede da boca de Deus, ela está ligada àquilo que eu fiz uso da minha oração de gratidão hoje, no começo do culto, sobre uma revelação sobre Deus, que é Yahvé Jireh, o Deus de toda provisão. E você percebe que essa questão da provisão está inserida dentro das nossas necessidades, a ponto de no Pai Nosso haver um pedido do pão nosso de cada dia nos dá hoje, para que lembremos de como Deus supriu o seu povo no deserto com um pão nosso de cada dia, que era dado diariamente, que era o maná, como também o próprio Cristo, que é a representação do pão que é nos dado. Quando Cristo fala aqui, nem só de pão viverá o homem, do pão que Satanás está dizendo. Primeiro eu sou suprido pela convicção de que eu tenho Jeová Jireh, o Deus da minha provisão, e que vai prover, que vai me dar o que eu preciso, e não vai me deixar de maneira nenhuma sem ser alimentado espiritualmente e materialmente por Ele. Amém? Aí vem o inimigo e diz, olha só, por que eu digo de que esse filminho aqui é um filminho que Satanás fala, não, pelo amor de Deus, não vai me mostrar eu tão burrinho assim, se revelando, eu sou o diabo. Sim, ele nunca, em nenhum momento, Satanás disse quem era ele, eu sou. Uma vez quando Jesus pergunta o nome de quem eles eram, eles nem dizem o nome, eles falam o número. Satanás não se revela desse jeito. Agora olhe para o texto, irmãos. Então o diabo levou a cidade santa na parte mais alta do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Olha, queridos, Satanás conhece a palavra, e ele cita o Salmo 91, o Salmo 91, versículo 11 e 12 é o que ele cita, e ele cita de cor ainda. Quem daqui sabe o Salmo 91, versículo 11 e 12, sem nem olhar aqui? Eu não sei, eu já vou dizer logo. Mas um dia eu tive um discernimento muito legal no Salmo 91, irmãos. Estávamos eu e uma querida irmã aqui da igreja, que está em Porto Velho, estávamos enfrentando uma coisa que o diagnóstico era que a pessoa estava com problema de endemoniamento. E é interessante que no trato que estávamos tendo, a pessoa, aí de repente a pessoa começa a citar o Salmo 91, que é um salmo muito conhecido, é um dos salmos místicos, é um dos salmos que as pessoas abrem a Bíblia e deixam na sala, porque ele capitaliza todas as energias ruins, essas crendices. E a pessoa começou a citar o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, direi do Senhor, Ele é meu Deus, tal. Ela foi citando, eu acho que eu estou citando certo, né? Porque eu não estou lendo aqui, mas ela foi citando, e a minha irmã que estava comigo, que tinha mais, é isso mesmo, que estava comigo, começou, glória a Deus, aleluia, né? Porque a mulher estava citando, a pessoa estava citando o Salmo, mas na hora me veio essa passagem na cabeça, eu falei, não, peraí, Salmo 91, pessoa citando de cor numa situação dessa, e a irmã glorificando, eu falei assim, falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu me dirigi diretamente ao demônio que estava na pessoa.
Na hora a pessoa caiu de joelho e ficou toda, eu falei, irmãos, na hora, porque o inimigo conhece a palavra, e aquele dia, o discernimento que Deus me deu foi que não era a pessoa que estava citando o Salmo de Cor, mas sim o inimigo. Então ele conhece a palavra, ele não é burro de maneira nenhuma. Mais uma vez ele é rechaçado por Jesus, é muito bom saber, né? Está escrito, ele dará ordem aos seus anjos. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Tem uma coisa interessante sobre o conhecimento do mundo espiritual do inimigo, que é as revelações do Evangelho. Pessoas endemoniadas, quando viam Jesus, o demônio já dizia, o que você está fazendo aqui, Cristo? Eu até escrevi na minha Bíblia assim, foi soltada uma circular no reino dos demônios, avisando, Jesus já está na terra, porque todo demônio dizia que sabia quem era Jesus. Eles conhecem, ele sabe de uma realidade, ele não é burro assim, ele sabe de uma realidade que nós não sabemos. Quando Jesus também rebate Satanás com também não põe à prova o Senhor, Satanás continua com a sua tentação. A Bíblia vai dizer assim, depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e esplendor e disse, tudo isso lhe darei se prostrares me adorar. Se a gente for fazer uma visão rápida e panorâmica dessa tentação, ele vai mexer primeiro com a sua identidade, depois com a sua necessidade física, que você acha que aquilo tem que ser suprido de qualquer jeito, depois com a sua fé, você não diz que é filho de Deus, então faça isso, faça aquilo outro, e depois com aquilo também que mexe muito com a gente, a nossa necessidade de aparecer, a nossa necessidade de ser identificado, a fama, o poder. Jesus então vai oferecer para Satanás tudo. E tem uma coisa interessante na tentação de Cristo, nenhum momento Satanás é dito, mentira, você não pode fazer isso. Jesus não descaracteriza Satanás dizendo que ele está mentindo ali naquela hora. A Bíblia depois vai revelar que o relato da tentação é comprovado quando a Bíblia vai dizer lá em João, o mundo jaz no maligno. Quando a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século cegou. Então parece que o mundo material está misteriosamente debaixo da permissão de Deus para que Satanás tenha um domínio sobre isso. Ele não vai se expor, por mais que, depois vocês vão ver, eu acho que, deixa eu só perguntar aqui, não agora, isso não é pegadinha, mas quantos receberam esse filminho, quantos aqui, de verdade mesmo, recebeu esse filminho essa semana? Quantos recebeu? Ainda bem que vocês não estão tão tiktokeados assim, né? Perguntar para a Sandra também, falou, eu não vi, eu falei, se essa mulher é crente, não olha para a internet? Irmãos, muita gente recebeu e eu não sei, tá legal. Veja só, esse filminho é uma evidência totalmente contrária do que realmente a Bíblia diz. Assista, se você tiver oportunidade, vai lá na sessão infantil do Netflix e procure-o lá, depois de você ver aqui, ou então eu mandar para você, né? Você vai ver, ele inteirinho, é mais uma revelação, é mais um alerta do que uma maldição que está entrando na minha casa através da Netflix. O cara fala, nem devia estar na Netflix. Eu falei, não, devia sim, porque os professores, as coisas, podem muito bem pegar esse filminho e usar, os pais podem pegar esse filminho e usar para pregar o Evangelho. Não fala de Cristo lá, mas eu posso falar de Cristo em cima disso. Então Jesus, nenhum momento, irmãos, nenhum momento disse, mentira, Satanás, você não tem tudo isso não. Mas o que Jesus faz é que ele está falando assim, olha, ele vai nos lembrar, é possível o homem topar essa proposta do inimigo, querer receber tudo. Por isso que Jesus vai dizer assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Você vai ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí a Bíblia diz, Jesus disse, retira-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor e só ao seu Deus
preste culto. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13, falando sobre o mesmo assunto, a Bíblia vai dizer assim, ó, a Bíblia diz, termina essa tentação de Cristo de Mateus 4, assim, ó, então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram, né? Jesus foi servido pelos anjos. No Evangelho de Lucas, fala uma coisa muito interessante, para vocês terem uma ideia como Satanás não é burro. A Bíblia vai dizer assim, ó, Lucas 4, 13, tendo terminado todas as tentações, a impressão que eu tive é que isso aqui é apenas um resumo. Jesus deve ter sido tentado, porque a Bíblia, Lucas vai dizer assim, todas as tentações, o diabo o deixou até, Lucas 4,13 é massa, até a ocasião oportuna, até na hora oportuna, Satanás sabe. Por isso é que o apóstolo Pedro vai dizer para nós, no capítulo 5, que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, que o inimigo anda ao derredor, buscando uma oportunidade a quem possa tragar. Então Satanás, irmãos, não é burrão desse jeito aqui, do filminho. É que nós não paramos para pensar, né? Se você olhar o conteúdo e falar assim, nossa, esse filminho dá mais para passar na igreja e fazer como o pastor está fazendo, ou então para as crianças mesmo, de, olha gente, é desse jeito que a coisa acontece. Aparece lá as almas num parque e tal, despreocupados, só querendo ganhar, e os caras, as almas dele indo tudo para o inferno, porque estão preocupados mais com coisas esquisitas lá do que com a vida deles. Muito bem, gente, deixada a ocasião, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Tem um detalhe que eu sempre gosto de falar, quando não sou muito fã de falar sobre o inimigo, mas tem um detalhe nas minhas leituras bíblicas que eu não vi Satanás fazendo. Não, olha que coisa interessante, isso aqui é uma curiosidade bíblica. Não há um versículo bíblico, já é a segunda curiosidade, né? Nenhum lugar Satanás fala, eu sou o diabo, ele nunca se apresenta assim. E outro detalhe, que de Gênesis e Apocalipse não aparece, principalmente nos evangelhos, o diabo chorando. O diabo não chora. A Bíblia diz que Jesus chorou, a Bíblia diz, Paulo fala das suas lágrimas, nós choramos, mas está aí um detalhe, que Satanás não sabe o que é, e eu e você sabemos, que é chorar, se derramar na presença do Senhor, sentir essa coisa difícil que é, quando a motivação do choro é uma motivação de tristeza, mas tem hora que a gente chora de muita alegria, tem hora que a gente chora de muita emoção mesmo, tem hora que a gente chora, essa é uma coisa que Deus não permitiu, pelo menos na minha leitura bíblica eu não vi, que Satanás experimentasse, chorar. Chorar é muito bom, irmãos. Homem que é homem, chora, né? Quando a mulher fica, se a mulher vai embora, aí chora mais ainda, né? Irmãos, mas esse é um detalhe que eu acho interessante, que vocês sabem, uma curiosidade bíblica. Quero concluir. O diabo não é bobo, mas ele também não é o Todo-Poderoso, não pode todas as coisas. O diabo é facilmente vencido por aqueles que conhecem a palavra, a exemplo de Jesus, e a colocam em prática. Quero colocar para vocês a proposta de Tiago 4,7. A Bíblia vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Posso ouvir um amém? A Bíblia vai dizer também, irmãos, há uma expressão de Paulo, e nós não vamos falar sobre isso hoje, mas quando Paulo está exortando aos Coríntios em sua segunda carta, sobre a questão do perdão, ele vai falar assim, ó, em 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11, ele faz uma afirmação que eu acho muito interessante, que é exatamente para a gente não ficar se impressionando, achando que esse filminho é uma grande revelação do céu. Esse filminho é uma prova de quantas pessoas não conhecem, que Satanás não é tão burrão desse jeito que aparece aqui não. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer assim, ó, eu vou ler os 2 versículos, mas eu gosto muito do final, né? A quem perdoares alguma coisa, também eu, porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos
a Bíblia diz que nós não ignoramos os seus ardis. Na linguagem de hoje, assim, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. E um dos planos de Satanás não é usar esse filminho, irmãos. Esse filminho é uma bobeira para dominar as nossas crianças. Nunca, nunca. Ele não seria idiota desse jeito. Ele é esperto. A Bíblia vai falar uma coisa tão misteriosa no capítulo, em Marcos, quando Jesus, em Mateus é no capítulo 17, quando Jesus pergunta para o pai daquele menino que está com demônio, né? Jesus fala assim, em Marcos, Jesus pergunta para ele, desde quando isso acontece? O pai responde, desde a sua infância. A Bíblia não diz como que Satanás teve acesso àquela criança, desde quando ele era novinho, mas teve, mas não foi assim. Tudo bem que naquela época não tinha isso, mas não foi assim, dessa maneira caricata, dessa maneira tão óbvia. Não, irmãos. A Bíblia vai dizer então que nós conhecemos, nós sabemos. Mas pastor, eu não conheço não, mas se você, aí é que vem a sua estratégia de olhar para a tentação de Cristo e falar assim, puxa, se Satanás conhece a palavra, eu também vou conhecer a palavra. E a palavra, irmãos, está, leia mais a Bíblia, leia mais a Bíblia, você pode ler que você vai conhecer muito, e o que for preciso, o que é equilibrado, o que é necessário, para a gente perceber a posição que temos em Cristo Jesus, a ponto de recebermos a promessa de que em breve Deus esmagará a cabeça da serpente, Satanás, debaixo do nosso calcanhar, debaixo do calcanhar da igreja. Isso é massa. E a Bíblia então vai dizer para nós, para então ficarmos espertos nisso. Questão de perdão, libera perdão. Satanás não vai se aproveitar de você não. Eu não vou falar sobre perdão hoje, porque esse é um assunto que eu quero falar com mais tempo, mas eu estou dizendo assim, a fim de que Satanás não se aproveite. Então você já sabe, né? Na ausência de perdão, Satanás vai se aproveitar da situação. Olha, até rimou. A Bíblia vai dizer também, eu citei 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E se você for olhar sobre essa sobriedade aqui, irmãos, essa coisa aqui, só para mexer com você, o tema aqui é ansiedade. Então tome cuidado, ele se aproveita desse excesso de ansiedade para nós. E olha como Satanás não é burro. Olha essa revelação, aqui você precisa ver, de 2 Coríntios capítulo 11, por favor. Olha essa revelação. A Bíblia chega a dizer assim, irmãos, olha só, isso aqui é uma revelação para todos os crentes. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15, olha só. Isso não é de admirar, o apóstolo Paulo dizendo, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Tá bom que ele vai aparecer com aquele chifrinho, tá bom que ele vai aparecer com aquela... Nunca. Eu não sei se ele veste Prada, mas possivelmente veste. E eu nem sei o que é Prada. Que diacho é Prada? Eu assisti aquele filme. É o que? Uma marca? Hã? Sol, você que manja de moda, o que é Prada? Uma marca, né? Então o diabo veste essa marca, é disso que ele veste. Então cuidado. Mas pelo amor de Deus, irmãos, não vamos fazer como no tempo do tremendão do encontro que chegou aqui, que a gente viu, não sei se Kleber e Mina viu isso lá em São Paulo, os caras queimando calça starup, essas coisas, vocês viram isso lá? Rapaz do céu, olha, falando que aquilo era do diabo, eu salvei as duas da fogueira. Depois não era meu número, deixei para lá, Jane, mas que os caras estavam querendo queimar, tinha que queimar, o que mais que tinha que queimar, Sandra? Eu acho que coisa da Natura. Pastora Sandra era representante da Natura, falou, não queima não, compra. Gente, as pessoas vieram, sabe, com essa doideira de queimar, que isso é do diabo, a coisa da Disney era do diabo. Não, esquece. Satanás, ele não tem esse poder todo. Agora ele se transfigura, é possível ele se transfigurar em anjo de luz. E a Bíblia continua nessa revelação, portanto não é surpresa, falando ainda sobre o inimigo,
pois os seus servos, pois não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Lembra que a Bíblia vai nos revelar sobre falsos pastores, falsos profetas, falsos crentes. Só que Jesus diz uma coisa: isso é um problema de Deus. Ao final dessa revelação de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 15, a Bíblia vai dizer assim, ó: o fim deles será o que as suas ações merecem. E quem vai dar isso? Deus. Por isso, meus queridos irmãos, pode curtir esse videozinho, pode compartilhar, mas não podia causar esse susto assim, nossa, que doideira, nunca mais. Não, a Bíblia diz para a gente examinar tudo e reter o que é bom. Quando eu assisti todo o capítulo que foi pincelado desse filme, eu percebi ali, por isso que eu fui estimulado a trazer esse alerta para os irmãos. Satanás não é burro assim não, ele é astuto. A Bíblia vai falar das astutas ciladas, a Bíblia vai falar da capacidade dele se transformar em anjo de luz, a Bíblia vai falar do conhecimento que ele tem de Cristo, conhecimento que ele tem da palavra. E aí, irmãos, qual a grande bênção que temos para nós hoje? A disposição que o Espírito vai te dar de você não enfrentar nada na sua força, nada com o seu conhecimento, mas com a sua sujeição a Deus. Antes de resistir ao diabo, Tiago 4,7 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí sim, as brechas se fecham, a minha percepção espiritual é aguçada. Se um anjo de luz disfarçado do diabo aparecer em mim, vai aparecer diante de mim, o Espírito Santo vai falar: ó, fique esperto, isso aí não tem nada a ver com Deus, isso aí não tem nada a ver com anjo de luz. Por isso, é que isso tem que ser uma busca minha e sua. Senhor, eu quero me sujeitar a Ti, eu quero conhecer a Sua palavra, eu quero tomar posse do que a Bíblia diz ao meu respeito. Quando a Bíblia diz, lá em Romanos 8, 26, ou melhor, Romanos 8, 37, começa no capítulo de número 31, que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, nem Satanás. Mas no versículo 37 vai dizer assim: porque sobre todas as coisas, sobre o inimigo, sobre os planos dele, nós somos muito mais que vencedores. Amém, igreja?